Nós estamos seguindo na série Tudo em Comum, baseado no relato de Lucas. Escreveu o livro de Atos. Ele diz que os primeiros cristãos mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. E a gente está tentando entender um pouco o que é isso numa perspectiva muito especial, que diz respeito ao processo que a nossa igreja está envolvido de eleição de diáconos e diaconisas. E como participar desse processo pode nos ajudar a entender essa expressão bíblica, essa expressão de vida em comunidade, e como ao participarmos juntos com os candidatos, fazemos uma revisão da nossa visão diaconal. Semana passada a gente conversou um pouco sobre isso, e que é muito fácil elegermos diáconos e diaconisas e esperar que eles façam tudo, quando na verdade o que nós precisamos fazer é repensarmos a ação diaconal da igreja. É pensar o quanto eu e você estamos envolvidos com as ações diaconais, o quanto eu e você exercemos a diaconia com o nosso jeito de ser. É isso que de fato importa. E para isso eu quero que ou você pode abrir sua Bíblia, ou você lê junto com a gente. O texto vai ser projetado, livro de Atos, no capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus: Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. E assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Louvado seja Deus pela sua palavra. Quando a gente lê o livro de Atos, a gente percebe que a forma como Lucas apresenta a comunidade cristã nos primeiros anos parece até um pouco romântica assim. O texto que lemos há pouco, da multidão dos que creram, era um o coração, era uma a mente. Você já tentou colocar em ordem o pensamento de 3 pessoas? Parece que Lucas tem uma visão um pouco romântica assim, Mas quando a gente chega no capítulo 6, a gente percebe que não é tão romântico assim. Porque ele fala, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, chegou um monte de gente, houve uma confusão. Tivemos um problema. As coisas não saíram como combinado. E aí ficou difícil. O que aconteceu? Os judeus de fala grega, judeus helenizados, eles foram reclamar com os judeus de fala hebraica. Então era um balaio de gato aquilo, A expansão do Império Romano, ela não foi, o Império Romano, ele assumiu uma postura de não destruir as outras nações, mas de impor uma cultura. Os judeus de fala grega haviam absorvido a cultura helênica.
E aí, tanto que eles já falavam outro idioma, eles já não falavam nem o hebraico mais, né? E tinha o pessoal que ficava ali quietinho no hebraico, tal, levando a vida. O pessoal que era mais adepto da tradição, né? Um pessoal mais tradicional e um pessoal não tão tradicional assim. O que aconteceu, e esse problema é muito parecido com o que a gente viu no domingo passado da igreja de Corinto. A igreja de Corinto tinha um problema num determinado momento lá, que era uma refeição ágape, que era a ceia. Era uma espécie de um jantar em que se reunia todo mundo. E para muitas pessoas aquela era a única refeição do dia. E eram os apóstolos quem administravam esses recursos. Eram os apóstolos, nesse momento aqui, que organizavam para que todo mundo participasse. Só que, como todo agrupamento de pessoas, enquanto é pouquinho, a gente consegue organizar. Enquanto você conta nos dedos de uma mão, é fácil administrar. Passou disso, já começa a complicar. Tinha muita gente. Então você imagina você fazer um jantar. Você chama um casal para ir lá na sua casa. É uma coisa, né? Você faz o jantar, está tudo bem. Agora, o que você acha de... Conversa com seu marido, conversa com a sua esposa aí e fala: o que você acha de a gente chamar todo mundo que está aqui para ir almoçar lá em casa, agora? Não vai dar certo isso. Não vai dar certo. Porque é muita gente. A gente não se organizou para isso. E o que foi acontecendo nesses primeiros momentos da igreja cristã é isso. Chegava muita gente, eles não tinham tempo de se organizar. Lucas fala de 3.000 convertidos, depois 5.000 convertidos. Eu imagino organizar o hall de membros disso aqui. Aqui a gente já se perde no hall de membros. Vamos receber aí os irmãos, 20, 30 pessoas, a gente já fica correndo, pega um daqui, pega a ficha dali, anota e pega o cadastro aí, olha, não bate. Imagina esse tanto de gente. E aí, óbvio, alguém ficou sem comer. Alguém ficava sem, porque é uma multidão faminta. Na igreja de Corinto, era um círculo um pouco menor, né? Era um pessoalzinho aqui. Aqui é o início, as comunidades cristãs não estavam organizadas. Era um agrupamento de, sei lá, milhares de pessoas talvez. Não é fácil. Só que afetou um grupo que, especialmente quando você olha para o Antigo Testamento, é um grupo no qual Deus fala: deem uma atenção especial para essas pessoas. E no Antigo Testamento você vai ver 4 grupos sendo destacados: as viúvas, os órfãos, os estrangeiros e os pobres. O tempo todo no Antigo Testamento Deus vai chamar a atenção do povo dizendo: cuidem. Há um tratamento especial com as viúvas, um tratamento especial com os órfãos, há um tratamento especial com os estrangeiros e há um tratamento especial com os pobres. Há leis específicas para esses grupos de pessoas. E no caso aqui atingiu as viúvas. E curiosamente, as viúvas de fala helênica. As que não falavam o hebraico. Talvez seja esse o problema, né? Elas não sabiam pedir. Ou elas pediam, o pessoal não entendia. Elas pediam, o pessoal falava: já está satisfeito, né? Que bom, pode passar. Lucas não fala exatamente o que causou essa discriminação, essa distinção. O que ele aponta é que o número de pessoas provocou isso. Mas gerou um outro problema, pior. Porque se fosse assim, comeu todo mundo, ficou 50 sem comer. Não, foi um grupo específico. Foi um grupo específico. E aí começou a haver esse conflito entre os judeus que falavam o hebraico e os judeus que falavam o grego. Os apóstolos perceberam isso, já viram que alguma coisa está cheirando mal.
azedou a comida. Acabou com a nossa refeição. Então sentaram para conversar e resolver isso. Talvez na sua Bíblia, no título desse texto, esteja escrito a instituição dos diáconos. Em outras está escrito a escolha dos 7. Porque é um aspecto diferente daquilo que, por exemplo, Paulo vai trabalhar como sendo o ministério diaconal mais para frente. Paulo vai falar de comunidades mais organizadas, mais estruturadas, e ele vai falar do ofício do diácono. De fato, a gente entende que aqui é a instituição dos diáconos, primeiro porque a palavra diaconia, ela se repete várias vezes, o tempo todo. O aspecto trabalhado aqui é do serviço, mas é um aspecto muito amplo, e a gente já vai ver isso. Bastante amplo. Me parece que tem a ver mais com uma função numa comunidade local, e os apóstolos começando a perceber que eles não dariam conta de todo o trabalho. Porque até então, enquanto liderança, só tinham os 12 apóstolos. Não tinha mais ninguém dividindo o trabalho com eles. E você vê que o problema acontece entre o povo. Mas os apóstolos perceberam que saiu do controle. Nós não vamos conseguir administrar sozinho esse tanto de gente. E aí eles sugerem: escolham entre vocês 7 pessoas. E quando você olha os critérios apresentados aqui no livro de Atos, você vai perceber que não se parece muito com o critério que a gente usa pensando num diácono. Porque quando a gente pensa num diácono, numa diaconisa, a gente pensa em alguém que tenha compaixão, que tenha um olhar que enxergue necessidades e tudo mais. E você vê que os critérios que eles colocam aqui são bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. É só isso. Agora, me fala, para servir um prato de comida precisa disso? Talvez seria melhor se eles soubessem cozinhar. A questão que os apóstolos estão trabalhando aqui não é um prato de comida. O que eles estão tratando aqui não é sobre se todo mundo vai comer ou não. Eles não estão tratando sobre assistência social. Eles estão tratando sobre o Evangelho, sobre a vivência do Evangelho entre a comunidade. E a responsabilidade destes 7 não era ficar de garçom servindo as pessoas. Porque o servir era algo que devia ser partilhado entre a comunidade. Os apóstolos falam de 2 diaconias, da diaconia da mesa e a diaconia da palavra. E na verdade existem tantas outras diaconias. A palavra diaconia quer dizer serviço. Tá? Diaconia é serviço. Então, o serviço da mesa e o serviço da palavra. A gente pode falar do serviço da liturgia, a gente pode falar do serviço da hospitalidade, a gente pode falar do serviço de um monte de coisa. Mas a questão que os apóstolos estão tratando aqui é muito mais do que assistência social. Eles estão preocupados com que a comunidade cristã viva o Evangelho na sua essência. O fato deles, os 12, não conseguirem administrar tudo sozinhos, e eles estavam sobrecarregados, os fez ter a ideia de escolher mais 7 pessoas, para dividir o trabalho com eles. Porque eles estavam se dedicando a pensar a comunidade cristã de forma global. E esses 7 iam se ocupar daquele pessoal que estava ali. E o serviço deles ia além do oferecer comida, ou administrar os recursos para que todos tenham comida. Mas envolvia ensino, envolvia pregação, envolvia discipulado.
Por isso esses critérios: bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Eles escolheram líderes dentro da comunidade. Eles escolheram pessoas influentes dentro da comunidade, que com a sua vida e com o seu testemunho iriam influenciar a comunidade para que a partir daquele dia não faltasse mais comida para as viúvas. Para que houvesse essa compaixão coletiva, total, e não focada. Não eram eles que tinham que se preocupar exclusivamente com aquilo. A comunidade fala: nossa, que bom, agora tem os 7 aí, eles vão dar um jeito de resolver esse problema. Não, o problema era de todos. Tudo em comum. Os 7 estavam ali para dizer: pessoal, é nessa direção aqui, ó. O caminho é esse. O evangelho é isso aqui. O que a gente está vivendo não é evangelho. Se as viúvas não estão comendo, quer dizer que tem gente folgada comendo no lugar delas. Tem gente que não está olhando o outro. Tem gente que não está esperando o outro. Tem gente que não está considerando o outro. Porque se quem fica sem comer é um grupo fragilizado, quer dizer que tem gente esbanjando que não está nem aí com nada. E aí por isso a importância dos diáconos e das diaconisas. Nós vamos eleger diáconos e diaconisas, não é para eles fazerem o serviço que nós não vamos fazer, mas para que eles sejam essa influência, esse sinal do reino no nosso meio, dizendo: olha, tem muita gente aqui, tem muita necessidade aqui, se está sobrando aqui, está faltando lá. São eles que vão apontar a direção da ação diaconal da igreja. Nós não elegemos diáconos para fazer o serviço por nós. Nós elegemos diáconos e diaconisas como homens e mulheres que vão nos inspirar, para que nós estejamos engajados nas ações que eles apontarem, porque são eles os responsáveis. Quando elegemos um diácono e uma diaconisa, nós elegemos oficiais. E se você é novo na igreja presbiteriana independente, saiba que isso é algo muito importante. Isso não é brincadeira. É alguém que é reconhecido pela denominação como uma vocação específica para servir nessa área. O que de fato acaba acontecendo é que, como nós negligenciamos a nossa diaconia, eles estão fazendo sozinhos o nosso trabalho. Hoje nós temos 22 diáconos e diaconisas na nossa comunidade. E eles estão acumulando todas as funções. Tudo que diz respeito à diaconia, eles fazem e a gente não fica nem sabendo. Aí quando a gente sabe de alguém que foi esquecido, alguém que está passando por necessidade, a gente vem como os defensores dos fracos e oprimidos, né? Ai, que absurdo. Fulano está aqui, ninguém ajuda. Você viu, não ajudou por quê? Porque a gente quer transferir responsabilidade sempre para o outro, sempre para o outro, sempre para o outro. E o evangelho joga a responsabilidade para cada um de nós. Hoje a gente diz assim: olha que absurdo, a igreja não faz nada. Quem que é a igreja? É você. Está fazendo meia culpa aí, né? Ao falar isso, coloca um espelhinho na frente, para saber que é com você que você tem que falar. É nossa responsabilidade, nunca é do outro. Somos nós que temos que
tomar iniciativa. Somos nós que devemos fazer. O que a gente pode fazer ao perceber a necessidade, e principalmente se você não sabe o que fazer com isso, é chegar para um diácono, uma diaconisa, né, falar, ó, toma aqui e resolve. Mas me ajuda a resolver isso. O que eu posso fazer? Porque como eles estão envolvidos com isso, eles sabem te orientar para fazer isso da melhor forma possível. É esse o papel deles, nos inspirar, nos ensinar, nos instruir e dizer qual é o melhor caminho, para que não falte para ninguém, para que todos sejam atendidos, para que todas as necessidades sejam supridas. É um grande desafio, é uma mudança de mentalidade. Então, ao votar, em agosto, quando nós fizermos a eleição, quando você anotar o nome das pessoas ali, cada X que você marca é um comprometimento seu com o Evangelho do Reino. Você está elegendo o irmão fulano de tal, a irmã fulano de tal, o seu voto é o seu compromisso com o irmão e com a irmã, dizendo, olha, vocês não estão sozinhos, eu estou com você. Isso é Evangelho, isso é comunidade do Reino, e isso é ter tudo em comum. Mas a gente é classe média. E na classe média a gente gosta de pagar para fazer. Com dinheiro se resolve tudo. E no reino, nosso dinheiro, Deus não precisa do nosso dinheiro. Mas Ele se faz valer do nosso coração, das nossas habilidades, dos nossos dons e até dos nossos recursos. Mas faz isso por misericórdia e graça. Só isso. Para que a gente tenha o privilégio de participar dessas manifestações concretas da graça de Deus. E ver quanto nós somos insignificantes e fúteis nos nossos desejos, nossos sonhos. Precisamos nos livrar desse mal que nos assola. Precisamos voltar para o Evangelho. Porque isso tem a ver com a pregação do Evangelho. Às vezes dá uma impressão de que os apóstolos estavam dizendo assim, olha, não é justo a gente ficar cuidando de servir refeição aí, enquanto tem coisa mais importante para fazer. Na verdade, eles estão dizendo, olha, não pode faltar comida para as pessoas. Porque se alguém ficar sem comer, se alguém passar necessidade, o evangelho que nós proclamamos, ele é falso. Ele não é verdadeiro. Ele não tem sentido. Ele não tem valor. Se isso não afeta ao nosso redor. Se isso não tem como consequência uma ação minha, individual, na direção do outro, de abençoar o outro, são só palavras jogadas ao vento. E aí eu gostaria que você pensasse, quantas necessidades estão ao seu redor hoje? De que forma você pode colaborar para supri-las? Você não vai resolver o problema do mundo, tá? Tira isso da sua cabeça. E Deus não te chamou para isso. Para resolver o problema do mundo, Ele mandou Jesus. Mas tem necessidades aí do seu lado, acessíveis, mensuráveis, factíveis. E Deus coloca do seu lado, porque é exatamente para você participar daquilo que Ele está fazendo no reino.
para que a gente viva o Evangelho de verdade, para que o Evangelho seja real na nossa vida e não um discurso bonito, mas sem significado. Para que o Evangelho saia do campo das ideias e venha aqui para as nossas mãos. Que o Evangelho se torne gestos de amor, manifestações do amor de Deus para tocar o coração das pessoas. Porque quando eles fizeram isso, muita coisa começou a mudar. Lucas termina esse relato dizendo: assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Sabe por que esse movimento em massa? Porque eles saíam para pregar na praça todo dia? Não, porque eles viviam o Evangelho. E as pessoas viam isso. Elas enxergavam isso na vida deles. Em todos os atos, nas decisões, na forma de falar, no jeito de tratar. E isso tem que mudar a nossa vida. Como é que você trata as pessoas ao seu redor? Como é que você trata a sua família? Como é que você serve a sua família? Como é que você atende às necessidades das pessoas que estão mais próximas a você? E no seu trabalho? De que forma você serve as pessoas ali ao seu redor? Seus clientes, seus fornecedores, seus pacientes, seus concorrentes, as pessoas que prestam serviço onde você trabalha. Percebe que a diaconia envolve toda a nossa vida? É algo bem mais amplo e profundo do que a gente imagina. De que forma você pode servir nessa comunidade com os dons e habilidades que você tem? De que forma você pode suprir necessidades das mais variadas, das pessoas que estão próximas a você? Mas para isso a gente tem que parar e ter a capacidade de enxergar o outro, de entender o lugar do outro, entender a necessidade do outro. Aí o evangelho que a gente prega começa a tomar corpo. E ele começa a entrar em lugares que a gente nunca imaginou. Começa a alcançar pessoas que a gente nunca imaginou. E começa a transformar a vida de pessoas que a gente acha que não teriam mais conserto. Os apóstolos falaram da diaconia da mesa, da diaconia da palavra. E eles batalharam e lutaram para que as duas fossem relevantes. Não pode atender uma em detrimento da outra. A gente não pode servir sem anunciar o evangelho. E a gente não pode anunciar o evangelho sem servir. Elas não se excluem. Elas são parceiras, caminham juntas. Uma responde à outra o tempo todo, o tempo todo. E ao vivermos esse processo de escolhermos diáconos e diaconisas em nossa comunidade,
esses irmãos nos dão o privilégio de repensarmos quem nós somos. Feche seus olhos. Você vai sair daqui hoje e talvez ao passar pela porta você já vai se deparar com alguma necessidade. A gente vive num mundo cheio de desigualdades. A questão é: o que Deus deseja que você faça? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? E de que forma você pode colaborar com o que Ele tem feito? Com a obra que Ele tem feito na vida das pessoas? Peça para que o Espírito sonde o seu coração. E responda a Deus mediante aquilo que Ele está falando com você nesse momento. Obrigado, Pai, pela dádiva do silêncio, que diante da proclamação da Tua palavra, aquietarmos o nosso coração para continuarmos ouvindo a Tua voz. Há tanta coisa a ser feita ao sairmos daqui. Há tantas preocupações que nos tomam. Mas nós desejamos manter o nosso coração e os nossos olhos fixos em Cristo, para que, mais do que os princípios, os valores, mas especialmente para que a essência do Evangelho seja vivida por cada um de nós. Não permita que, em meio à nossa fartura, nos esqueçamos daqueles que nada têm. Que ao nos alegrarmos com os recursos que o Senhor nos dá, fechemos os nossos olhos àqueles que têm pouco. Dá-nos mais do que um coração compassivo. Nos dá os teus olhos e o teu coração, para que a nossa vida exale a tua justiça, que das nossas vidas exale o teu amor, os teus sinais de graça, com gestos, palavras, recursos, tempo, atenção, um olhar, um sorriso, um toque, a presença, que tudo na nossa vida manifeste Cristo. Ajuda-nos a sermos uma comunidade que vivencia o Teu reino. Não permita que nos nossos ouvidos caiam as palavras dizendo que isso é fantasia. Nós cremos na Tua palavra. E a Tua palavra que aponta nessa direção. É a própria vida de Cristo que aponta nessa direção. Faz do nosso coração um coração entregue. E glorifica o Teu nome. Amém.